orar por ela, sentadinha mesmo, irmãos, estenda suas mãos em direção a ela. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui. Senhor, e eu tenho dito para todas essas mulheres que diante de ti nós somos apenas meninas, meninas preciosas aos pés do nosso mestre amado. E como tuas filhas, nós abrimos nossos corações durante esses 3 dias, e hoje que é o encerramento. Nesse momento, Senhor, nós estamos iniciando o primeiro tempo. Te damos graças por ontem, por ontem, sabemos que hoje também Tu continuarás falando conosco. Te louvamos pela vida de Betânia, Pai querido, que ela esconde atrás da Tua cruz, e que a revelação do Teu Espírito cada vez mais enche o coração dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem outro microfone aí? Tem outro microfone. Aqui embaixo. Prefere assim? Tá ligado? Veja se tá ligado. A paz do Senhor, irmãs. Eu louvo a Deus por estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito esse casal, irmã Jaqueline, pastor Ivanildo. Eles são muito caprichosos, né? Quando a gente chega na igreja, a gente vê um diferencial. Tem um toque deles dois aqui. E eles têm muito bom gosto. A igreja está linda, muito bem decorada. As irmãs estão belíssimas, um trabalho maravilhoso. Hoje é o último dia, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Eu não sou pregadora, eu sou palestrante, eu dou palestra, então é diferente de uma pregação. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma grande pregadora, irmã Samira, a quem eu tenho muita admiração. Mas agora nós vamos falar um pouco do que eu trouxe aqui para dividir com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Paulo a 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segunda Coríntios 4, 18, que diz assim: E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Que palavra maravilhosa! Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da de vocês, porque a minha é o capítulo 3, irmãs. Eu disse 4, né? Capítulo 3, versículo 18. Desculpa, tá? Mas essa versão, essa Bíblia é a Bíblia viva. Mas eu achei muito clara a forma que fala que nós precisamos imitar a Cristo. E nós somos espelho para a sociedade. Nós temos uma responsabilidade enquanto aqui na terra. Mas vamos dar início aqui aos slides para a gente não perder tempo. Por gentileza, pode passar, por favor? Eu não sei se as irmãs estão vendo, porque ainda está bem claro aqui, mas vocês estão se identificando com alguma imagem que vocês estão vendo? O que é que vocês estão lembrando aí quando vocês veem essas imagens? Neocide, a infância, né? Metiolate, quem aqui se machucou e a mãe colocou metiolate, ardia demais. Quem aqui teve piolho na infância, que colocou essa latinha, fazia treque, 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 treque. Depois colocava uma fralda e ficava assim, ó, friviando, né? Depois passava um pente fino e deixava o cabelo bem limpinho.
Mas quem aqui era bem magrinha? E a mãe dizia, essa menina não engorda. Peraí que eu vou já dar um biotônico Fontoura. Emulsão Scott, para ver se essa menina desenvolve e engorda, porque não quer comer. Quem aqui, antes, pode deixar na cena. Quem aqui usou cera cardeal para encerar a casa? Aquele piso vermelho que tinha que encerar com a mão. A gente ficava com o joelho vermelho, os pés vermelhos, a mão vermelha. Mas a gente encerava todinha a casa e depois ainda brincava de escorregar, né? Colocava uma no pano de chão, a outra puxava o pano de chão, ainda dava uma rodada assim, a casa ficava brilhando, ficava bem limpinha. Quem aqui encerava a casa com cardeal? Muito bem. Quem aqui teve televisão preto e branco e depois passou para colorida? Muito bem, pode passar. Quem aqui gostava de Zorro, aquele pirulito de caramelo? Zorro, eu não sei se as irmãs estão vendo, né? Mas tem o Zorro, a gente achava uma delícia, porque era com gostinho de caramelo. Quem aqui tinha uma máquina de costura em casa? Aquela que fazia assim, ó, com o pé, né? Tinha mães que faziam, que costuravam para os filhos. Quem aqui tomava água de pote? Naquele copo de alumínio que a água fica bem geladinha, né? Tem gente que ainda tem o pote em casa. Quem aqui ia para a mercearia e tinha aquela bomboniere que ficava girando, fazia um barulhinho, e a gente pegava os bombons, né, as balinhas. Quem aqui andou de roda gigante no parque? Quando a gente chegava lá em cima, aí parava para alguém lá embaixo subir, aí a cadeira balançava, fazia assim, ó, e a gente ficava com o coração gelado. Tinha umas que ia com o namorado, né, para a roda gigante, comia pipoca no parque. Quem aqui usou orelhão, ficha de orelhão? Que a gente comprava um monte de ficha e ficava uma fila de gente atrás, escutando a conversa todinha. E se a gente demorasse, ainda tinha alguém que dizia assim, bora, cuide que tem muita gente na fila. Mas veja, quem aqui fez curso de datilografia? Eita, tudo formado na datilografia, né? Muitas coisas, pode passar. E aí, quem usou conga para ir para a escola? Quem usou quichute, bamba? Quem cozinhou com essas latas de óleo? Quem aqui teve um fogão desses de 2 bandas? Que juntava rato dentro, porque ele tinha uma lã dentro desse fogão, né? Aí quando a gente acendia o forno, saiu o rato correndo. Mas olha, tinha pessoas que tinham esse fogão azul, tinha outras que tinham fogão amarelo, vermelho, ele tinha várias cores, né? Esse fogão. Quem aqui gostava dessa fita? A fita cassete fita de 3 em 1, que quando ela enrolava, a gente tinha que usar uma caneta, né, para girar. Quem aqui gostava desses pirulitozinhos como se fosse gostava, irmã? Como se fosse com açúcar, né, que eu não sei o nome, mas ele era um puxa-puxa, caramelo, eu não sei, mas eu sei que era uma delícia. Ele vinha numa tábuazinha furada, não era? Quem aqui era professor usou esse mimeógrafo? Que quando girava a prova, rodava, tinha aquele cheiro de álcool. Cheiroso. Ah, tá aqui, pedagogia pura aqui, ó. Lembrando, né? Quem aqui usou enceradeira em casa? Era um eletrodoméstico chique, quem tinha enceradeira, né? Pode passar. Quem aqui teve uma lancheira daquela ali para ir para a escola? Quem aqui teve um fusquinha? Que cor era o seu fusquinha? Quem aqui tinha em casa um saco cheio daqueles binóculos, que não é binóculo, é monobloco, sei lá. Eita! A gente botava na luz e começava a ver as fotos, né? Quem aqui
comia feijão verde amassadinho assim, ó. Chamava de macaquinho, não era feijão verde. Amassava e aquilo, geralmente eram os pais ou o avô que amassava e dava para a gente comer. Não é verdade? Quem aqui já foi a uma casa de farinha? Eita, o povo aqui foi muita casa de farinha, viu? Era muito bom. As pessoas se reuniam, cantavam, conversavam, né? Era muito bom. Quem aqui fazia comida de milho, pamonha, que fazia aquelas caixinhas, as famílias se reuniam para fazer as comidas de milho? Quem aqui teve aniversário, que teve um bolo desse cheio de glacê? Eita, que o bolo era grande. Hoje em dia os aniversários é um bolo bem pequenininho, caro, mas antigamente era bolo grande, as pessoas levavam para casa o bolo, né? E era um bolo assim, com muito glacê. Mas eu acho que a melhor parte do bolo era na hora que as famílias se reuniam para preparar a festa, porque a gente não comprava nada pronto, não. A gente não comprava salgadinho pronto, a gente não comprava docinho pronto. A gente fazia e sempre tinha uma boleira na família e as crianças, todo mundo se juntava e fazia os brigadeiros e os docinhos. Mas para mim a melhor parte era para lamber a bacia do bolo. A gente ficava, né, esperando quem é que ia ficar com a bacia do bolo. Um ficava com a colher, o outro ficava com a bacia. Mas no aniversário sempre tinha essas garrafas de refrigerante de vidro, né, suquita, em cima da mesa. Guaraná Antártica. E aqui, quem já foi ao roçado? Que lá no roçado a gente pegava aquelas manguinhas pequenininha, colocava as perninhas, os palitinhos, os chifrinhos e fazia um curral das vaquinhas. Vocês brincaram assim? Pegava a espiga de milho que tinha um cabelo e dizia que era boneca de milho. E a gente brincava, usava criatividade e a gente brincava bastante. Pode passar. Hoje em dia, eu não sei se vocês estão vendo a cena ali, mas ali são duas pessoas com o celular na mão. Eles estão tão conectados no celular que eles estão abraçados, mas cada um está com o seu celular. E o que é que me preocupa? Porque hoje as pessoas estão desconectadas da vida e das pessoas, estão conectadas com a mídia, com algo que é irreal, muitas vezes, mas que vicia e que afasta as pessoas. As pessoas estão se afastando, os casais estão se afastando, as famílias estão se afastando. Antigamente, como era a mesa que a gente almoçava ou jantava? Era uma mesa grande, o pai ficava na cabeceira da mesa, não era assim? As famílias estavam todas ali na mesa, independente de ser crente ou não, era a hora da refeição era a hora sagrada. E ali eles oravam ou rezavam para abençoar o alimento. Mas era uma hora de respeito, de comunhão e que as pessoas estavam juntas. O que me preocupa é porque hoje as pessoas estão afastadas. Muitas vezes o adolescente almoça lá dentro do quarto ou lá na sala. E as pessoas estão cada dia mais espalhadas, afastadas, separadas. Mas vamos lá, pode passar a outra imagem, por favor. Vamos falar um pouquinho das brincadeiras que a gente brincava antigamente? Olha só, quem brincou aqui de tica? De pular corda, que tinha até uma musiquinha que dizia assim: o homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule num pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá para o olho da rua. Alguém brincou disso? A gente não vê mais as crianças brincando. Mas a gente brincava de ficar suada, de ficar sem voz, de se machucar muitas vezes. Mas a gente teve uma infância feliz.
A infância, ela precisa ser vivida. As crianças precisam brincar, precisam viver a infância, porque a infância passa e ela deixa marcas positivas ou negativas. Pular elástico, quem aqui pulava elástico? Tô no poço era para as enxeridas, né? Mas vamos lá, passar o anel, telefone sem fio, polícia e ladrão, queimada, bambolê. Quem aqui tomava banho de chuva? Ai, que maravilha! Às vezes a gente tinha até uma roupinha velha já separada para tomar banho de chuva, né? Mas a gente se divertia bastante. Pode passar. E eu vou fazer agora algumas perguntas e eu quero que vocês respondam para você mesma, tá certo? Se alguém quiser falar alto, pode falar, mas eu quero que você reflita no que eu estou perguntando aqui. Depois vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, tá certo? Como foi a sua infância? Sua infância foi boa ou não? Como era a sua família? Sua família era uma família unida, uma família boa? Quem cuidou de você? Quem é que lavava a sua roupa, levava você para a escola, fazia sua comida, sabia o que você gostava, botava você para tomar banho, penteava seus cabelos? Quem era que comprava roupa de final de ano para você? Que ia lá na escola fazer sua matrícula? Quem cuidou de você? Quem criou você verdadeiramente? Você se sentia uma criança amada? Você foi amada? Você foi protegida? Você se sentia protegida? Você foi uma criança feliz? Você aproveitou a sua infância brincando? Você brincou quando era criança? Você lembra da casa que você morou na infância? Quem lembra, levanta a mão. Olha aí. Quem lembra dos vizinhos que você tinha? Do bairro que você morou? Da cidade que você morou na sua infância? Você consegue lembrar que cor era a casa que você morou? Se você fechar os olhos, você consegue lembrar dos compartimentos da sua casa? Como era o quintal, se tinha pé de árvore ou não, como era a frente da casa, qual era o quarto que você dormia? A escola que você estudou, você lembra qual era a escola? Lembra da professora que você teve? Lembra da sua farda? Hã? Ah, ele foi, o pastor, foi apaixonado pela professora. Olha só, você lembra de alguém especial da sua infância? Se foi um avô, se foi um tio, quem foi especial que quando você lembra dá vontade de chorar? Talvez essa pessoa ainda esteja viva, mas talvez ela já tenha partido. Mas alguém que você diz assim, essa pessoa estava comigo o tempo todo na minha infância. Pode passar. Você teve algum apelido na infância? Neném, Rosinha, Zezé, Nega. Né? Tinha pessoas que tinham apelido. E que tem apelido até hoje, desde a infância. Quem aqui já quebrou uma perna ou um braço na infância? Teve alguma enfermidade? Você teve algum cachorrinho? Você lembra do nome do cachorrinho que você tinha na sua infância? Na adolescência, você lembra do seu primeiro namorado? Quem foram seus amigos na sua infância, na adolescência? Você tem algum amigo até hoje? Você tinha liberdade de ir para as festas? Antigamente, quais eram as festas que tinham? Era comício. Vocês lembram que o comício de antigamente eram festas familiares? E era uma coisa de respeito, minha gente. Não era uma coisa desrespeitosa, não. Os comícios tinham até as alamoças, não era? E as famílias iam para os comícios. Mas tinham alguns lugares
que a gente tinha liberdade de ir ou não. Você tinha liberdade de sair de casa ou você era presa? Tente lembrar aí do seu primeiro emprego. O que é que você fez com o seu primeiro salário? Onde você trabalhou a primeira vez? Tente lembrar das coisas que se passaram. Você fez algum esporte na sua infância? Pode passar. E aí vem a pergunta. Você tem orgulho da sua história? Você tem orgulho de onde você veio e aonde você está hoje? A infância, ela marca a sua vida. A adolescência, ela marca a sua mente. Você não esquece. Se hoje você pegar um perfume que você usava lá na infância, quem aqui lembra do cheirinho do Contorrei? Quem aqui lembra do Charisma? Toque de Amor. Quem aqui já esteve no supermercado quando abriu Alma de Flores, aquele perfume, aí chega, você fecha os olhos e diz, meu Deus, eu fui longe. Você vai lá no passado, porque fica tudo gravado, fica tudo marcado, está tudo registrado. Quem você foi formado? Você foi formado pelo seu ambiente, pelas pessoas que estiveram com você. Formou quem você é hoje. Mas você tem orgulho da sua história? Eu achei muito interessante o que a cantora estava falando aqui. Ela falou de algo que ela viveu muito difícil na vida dela. A depressão. Ela pensou que ia morrer. Mas ela teve a resiliência. O que é resiliência? É você estar no chão, no pó, e você levantar das cinzas e dizer, em nome de Jesus, eu vou vencer. E com certeza isso não partiu dela sozinha, porque ela não tinha forças. Mas existe o Espírito Santo de Deus que está do nosso lado. E Ele está ali para nos levantar. E eu sou psicóloga, mas eu sei que o Senhor, Ele cura depressão. Ele cura. O Senhor, Ele é o Deus da cura. E o que eu achei mais bonito quando ela falou, é que ela, embora ela estivesse sem forças, mas ela conseguiu sobreviver a tamanha dor. Mas ela, quando ela levantou, ela disse, eu não vou ser mais quem eu era. E o Senhor disse, você vai ser melhor do que antes. E é interessante que o crente, ele passa por lutas, não é para ele perder o brilho, é para ele ter mais brilho, mais vigor, mais força. E ele ficar melhor do que antes. Pode passar. Na vida adulta, nós reproduzimos muitas coisas que vivemos na infância. Concordam? Na vida adulta, a gente reproduz muita coisa. Muita coisa. Que a gente aprendeu lá na infância. Inconscientemente, você vai fazer coisas que sua mãe fazia. Inconscientemente, você vai fazer coisas que o seu pai fazia. Mas que você traz até hoje e que você repete. E isso vai depender de como foi a sua criação, do ambiente que você viveu, da educação que você recebeu, das crenças que foram formadas e de coisas do seu próprio caráter e da sua própria índole. Interessante que minha mãe, Danilo, um dia desse estava fazendo uma vitamina de manga com leite. Colocou a polpa de manga no liquidificador e colocou o leite. Mamãe disse, meu Deus do céu, vai morrer. Vai morrer porque leite com manga mata. Aonde é que ela aprendeu isso? Você pode morrer de dizer para ela que não faz mal. Ela não toma, porque na cabeça dela, ela aprendeu que aquilo ali mata
leite com manga e ela não toma. Chuva, pinguinho de chuva. Se um pingo de chuva cair na cabeça dela, ela acha que vai adoecer. Aonde ela aprendeu que chuva adoece? Na infância. Então, nós carregamos crenças, nós carregamos marcas, nós carregamos tudo que nós aprendemos no ambiente, através das pessoas que nos criaram. A gente traz essa bagagem para onde? Para a nossa vida adulta, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. Tem mãe que bate no filho. Ela diz, eu apanhei e não morri, então você vai apanhar também. Tem pessoas que são ignorantes, grossas, secas, e elas dizem, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Igual aquela música da Gabriela. Porque ela entende o seguinte, eu sou assim, foi isso que eu aprendi, é isso e ponto final. Pode passar. Algumas pessoas reproduzem o que serviu de modelo, bom ou ruim. Outros fazem o contrário, o inverso. Por exemplo, um filho que teve um pai alcoólatra, ele escolhe reproduzir, imitar, seguir aquilo ali, fazer igual o pai, e beber e ficar igual o pai, ou ele decide e diz, nunca eu vou colocar uma bebida na minha boca, porque eu não quero ser como meu pai. E ele não reproduz, ele decide não reproduzir aquilo ali. E isso é uma decisão sua. Você decide reproduzir ou não. Pode passar. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vejam se vocês se identificam, se vocês conseguem absorver o que eu estou falando aqui. Como as pessoas te veem? Como é que as pessoas te veem? Como você se relaciona com as pessoas? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Como você se relaciona no seu trabalho? Como você se relaciona com Deus? Como você se relaciona com seus vizinhos? Como é o seu relacionamento com o seu esposo? E como é o seu relacionamento com você mesma? Como é o seu relacionamento com os seus filhos? Por que eu estou falando de relacionamento? Porque nós estamos falando de ser espelhada, de refletir. E isso fala de relacionamentos. A maioria dos problemas que eu recebo no consultório são problemas de relacionamento. Se relacionar, precisa haver muita habilidade. E se você ficar preso a crenças erradas, você não vai se relacionar bem com as pessoas. Pode passar. O que reflete em você? O que é que está refletindo na minha vida quando vocês olham para mim? O que é que reflete e o que é que reflete na sua vida? A graça de Deus? O brilho do Espírito Santo? A paz? A leveza? Ou uma tristeza? Uma pessoa que está sempre abatida, carrancuda, tristonha, que reclama, que murmura. Tem um tio meu que sempre que ele chega perto da gente, ele diz, o bicho está pegando. Aí ele começa. Aí as conversas são a mesma. Ele fala do IPTU,
ele fala do carro, que tem que pagar o carro. Ele só fala em dívidas e problemas. E a cara dele, o semblante dele é de tristeza. O tempo inteiro. Ele só murmura e reclama. É um semblante pesado? Você tem palavras boas ou você tem palavras ruins? Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu até já contei isso lá em Parnamirim. Eu não sei quem estava lá no dia que eu contei. Mas eu nova convertida, a irmã havia me chamado para dar uma palavra num culto de domingo, num culto de senhoras. E eu, nova convertida, fiquei muito nervosa. Todo mundo fica, né? Mas o novo convertido fica muito nervoso. E eu fiquei tão tensa, tão nervosa, meu Deus do céu. Quando eu cheguei na igreja, a igreja cheia de gente, uma igreja polo, grande, muita gente. E quando eu olhei, eu disse assim, já sei, eu vou ficar perto da pessoa mais crente que tem aqui nessa igreja. Olhei, eu disse, já sei, eu vou ficar perto da irmã da comissão de visita. Eu sei que ela é crente, que ela está no matutino comigo. Toda a vida que eu estou no matutino, ela está, e eu sei que ela é crente, ela é da comissão de visita, eu vou me sentar perto dela. E ela estava toda de roupa branca, toda chique, toda arrumada, eu me sentei perto dela, tremendo, nervosa, e ela disse, o que foi, irmã Betânia? Eu disse, irmã, eu estou tão nervosa, porque eu vou ter oportunidade, e eu estou muito nervosa, a igreja está cheia, e eu gelada. Aí ela olhou para mim assim e disse, é o cão, viu? Meu Jesus Cristo. Quando ela disse aquilo, eu nova convertida, o que é que eu entendi? Eu disse, então quer dizer que não é o Espírito Santo que está em mim, é o cão? E na mesma hora eu pensei, ela poderia ter me dado uma palavra boa. Ela poderia ter dito, irmã, podia ter pego na minha mão que estava tão geladinha, me dá um abraço, irmã. Todo mundo já passou por isso, quem vai ali na frente a gente fica nervosa, é normal, mas olha, vai dar tudo certo. Você vai ver que quando chegar lá, esse nervosismo vai passar, Deus vai falar, vai ser uma bênção, eu vou ficar aqui orando por você e vai dar tudo certo. Vá lá em nome de Jesus. Aquilo tinha me dado um ânimo, uma força. E eu teria ido e teria sido uma bênção. E eu fui uma bênção. Ainda bem que eu não dependi dela, né? Mas se dependesse dela, coitada de mim. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus me deu graça. Mas veja, irmãs, às vezes a gente tem palavras duras. Às vezes a gente é muito seco. E nós, como crente, a gente precisa ter uma palavra boa. Uma palavra de ânimo, de graça, de paz. Se a gente não sabe o que dizer, não diga. Mas tem pessoas que matam um com a palavra. A gente precisa pensar o que é que está saindo da minha boca. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio da graça de Deus, as palavras que vão sair vão ser palavras boas, que anima, que ajuda. Quando eu fui dar uma palavra lá na igreja, lá em Parnamirim, estava vendo um evento muito grande e tinha muita gente. Quando eu cheguei, que começou a descer carro e ônibus, a irmã está aqui que me convidou. E a minha vontade era dizer, eu vou correr daqui, porque era gente demais. Eu fiquei nervosa, porque é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas eu me lembrei de uma irmã tão doce, que tem lá em Parnamirim, que ela chegou para mim e disse, mulher, não fique, tu está nervosa? Fique não, mulher, é só a gente de casa. É só a gente de casa. Então, ela me deu uma palavra que eu ri com ela, mas assim, uma palavra doce, uma palavra leve. E tem pessoas que são ranzinzas. Tem pessoas que se acham mais crentes do que outras. Tem pessoas que matam você só com o olhar. E a gente precisa ter a bondade de Cristo. O que é que está refletindo em mim? É a graça, é a bondade, é a paz de Cristo. A gente precisa repensar. Cada dia, Deus ele dá oportunidade da gente repensar o que eu estou refletindo. Quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui. E
esse arrudeio todinho que eu dei foi para dizer o seguinte: que você teve um ambiente, uma criação, cada um aqui teve um ambiente que viveu, uma criação, uma diferente da outra. Mas na hora que você chega na sua fase adulta e que você aceita Jesus, você tem a liberdade de decidir quem você quer ser. Qual a identidade que você quer carregar? Independente de marcas, de dores, que foram boas ou que foram ruins, hoje você pode decidir quem eu quero ser. O que eu quero ser para o outro e o que eu quero ser para mim. Porque só vai refletir alguma coisa boa se tiver alguma coisa boa aqui dentro. Você só vai falar palavras boas, você só vai animar o outro, você só vai salvar aquela vida se você aqui dentro estiver curada, se você estiver com paz dentro de você. Tem pessoas que têm pensamentos negativos demais. Tem pessoas que têm fé. Essa semana, eu e Danilo, nós fomos em Muriú, na igreja onde está a irmã Betânia Dantas, pastor Jofre. E quando ela fala, eu olho para mim, eu digo, meu Deus, eu preciso ser mais crente. Eu preciso orar mais. Essa mulher incansável na obra do Senhor. Ela respira a obra do Senhor. Ela fala em Jesus assim, com uma intimidade tão grande, que dá vontade de você ficar mais perto dela, para ficar mais perto de Jesus, para estar mais perto da Bíblia. Isso é maravilhoso. Ela está refletindo Cristo. Ela faz com que a gente tenha sede de Cristo. Ela faz com que você tenha vontade de ser mais crente. E é isso que a gente precisa. No trabalho, aonde a gente estiver, a gente precisa fazer com que as pessoas sintam paz e vontade de ser crentes. Mas eu conheço pessoas que dizem, Deus me livre de ser crente daquele jeito. Crente arengueira, fuxiqueira, que compra e não paga, que mente, que gosta de fazer barraco. E a gente precisa olhar onde eu estou, o que eu estou refletindo. Pessoas que vivem com a cara feia, de mau humor. No dia que eu cheguei lá na igreja de Parnamirim, a irmã Samira estava assim. Meu Deus, eu estava tão nervosa que chegou, eu estava mole. Ela pegou nos meus braços, um sorriso tão bom que aí eu fui amolecendo, fui me acalmando. Um sorriso. Será que você está sorrindo? Será que você sorri? Tinha uma paciente minha que todas as vezes que ela entrava no consultório, ela já entrava já reclamando, com a cara desse tamanho. É porque para alguém me ouvir eu tenho que pagar, porque não sei o quê, e reclamando. Quando foi um dia, ela entrou, eu disse, nossa, como você está bonita. Ela deu um sorriso. Quando ela deu um sorriso, eu disse, meu Deus, como você é linda. Eu não sabia que você era tão bonita assim. Aí ela ficou assim estranhando. Eu disse, você não sorri. É a primeira vez que eu estou vendo você sorrir. Você sabia que sorrir faz bem e o seu sorriso é muito bonito? Aí ela ficou assim espantada. Minha gente, nós somos a semelhança de Cristo. Pessoas que têm um semblante pesado, palavras pesadas, que não tem uma palavra boa, é só reclamando. Teve um dia que eu estava na igreja, tinha um conjunto de senhoras, aí a esposa do pastor pediu, irmãs, chegou um ônibus aí com um monte de irmãs, por favor, vocês afastem um pouquinho. A irmã disse, daqui eu não saio.
Eu digo, valha-me Deus, se aqui dentro da igreja é desse jeito, meu Deus. Tem mulher braba, atrevida. Tem uns que o marido tem até medo. E a gente precisa refletir. Tem horas que eu dou tanto freio, tem horas que eu vou, aí eu volto, digo, peraí, Betânia. E volto. Às vezes no trânsito a gente... Aí eu lembro que eu sou crente. A gente não pode dizer tudo que quer e fazer tudo que quer. A gente precisa ter a graça, pedir a graça do Senhor. Senhor, derrama a tua paz na minha vida. Derrama em mim a tua graça. Pode passar. Como você se vê? Você se vê inferior às outras? Ou você a cada dia quer melhorar? Porque nós temos a oportunidade de tomar uma decisão hoje e dizer, a partir de agora, eu vou melhorar o meu falar, eu vou melhorar o meu andar, eu vou melhorar o meu conduzir, porque eu não quero permanecer assim. Eu quero mudar, eu quero melhorar a cada dia. Tem mulheres que se acham inferior. E a gente precisa entender que cada uma tem a sua essência. Cada uma tem o seu jeito de ser. Deus, Ele não descarta ninguém. Cada um aqui tem um valor. Cada um aqui é importante. E sabe fazer algo que vai ser útil na obra do Senhor e na casa do Senhor. E a gente precisa a cada dia buscar o Senhor. E querer melhorar, e querer mudar. Pode passar. Precisamos cuidar do interior para refletir no exterior. A nossa saúde mental, tem pessoas que estão adoecidas dentro da igreja, mas resiste a buscar ajuda e diz, não, Jesus é meu psicólogo, Jesus é meu médico, eu não preciso disso. Aí eu pergunto, Santinha, se você tiver uma diabetes, você não vai tomar remédio não? Se você tiver uma hipertensão, você não vai tomar seu remedinho não? Não vai para o médico não? Ou você vai ficar doente sem procurar ajuda da medicina? Porque você tem Jesus e não precisa. Se Deus deixou os médicos para nos ajudar, então a gente precisa acordar, a gente precisa avaliar. A gente precisa melhorar na nossa vida espiritual, profissional, como esposa, como mãe, como serva de Deus, como pessoa. Eu lembro que, primeiro dia de trabalho, eu estava trabalhando, primeiro dia de trabalho, cheguei, tinha uma equipe de mulheres e homens trabalhando no mesmo lugar. E era meu primeiro dia ali. E quando eu cheguei, um homem que gostava de brincar com todas as meninas, as mulheres casadas, inclusive com uma crente que tinha lá, ele tinha muita intimidade e brincava com todo mundo. E quando eu cheguei, ele colocou a mão no meu ombro, me puxou assim, tudo bem. Aí eu peguei a mão dele, tirei de cima de mim, olhei para ele e disse, tudo bem. Aí ele riu e disse, o que é que tem? Você vai se acostumar comigo. Eu disse, não, você vai se acostumar comigo. E ele se acostumou comigo. Porque o mundo precisa se acostumar com a crente que você é. E não a gente se adaptar a um outro modelo. O que é que está refletindo na minha vida? É o respeito? É a bondade? É o brilho de Cristo? É o cheiro de Cristo? É isso que está refletindo? Pode passar. A psicologia e a medicina, elas não são concorrentes da teologia e da fé. Elas não brigam, mas sim elas se complementam.
Nós precisamos de Cristo, da igreja, de oração, da palavra de Deus, mas a gente também precisa ir ao médico, se cuidar, fazer exames, tomar remédio, fazer atividade física, dormir bem, tomar água. É um conjunto de coisas. Isso é o que faz você estar bem. E para você estar bem, você precisa cuidar da sua vida, do seu interior, da sua saúde física, mental e espiritual. Pode passar. E não espiritualizar tudo. Tudo é o demônio, tudo é o cão. A gente sabe, a gente entende que tem muitas pessoas que estão com problemas espirituais. Tem coisa que é o demônio, mas nem tudo. Tem coisas que são problemas que precisam ser tratados. Às vezes um problema mental, um problema emocional que precisa ser avaliado, tratado. E muitas vezes a gente pega tudo e diz que é o demônio, que é o cão. E não é bem assim. A gente precisa aprender a lidar com coisas diferentes. Tudo isso faz sentido, mas a gente precisa avaliar cada ponto, cada coisa, porque às vezes a irmã está com depressão e a gente diz é o cão, é demônio. Que o demônio se aproveita de uma pessoa com depressão, sim, porque a pessoa está frágil, ok, mas aquela pessoa que está com depressão, ela precisa ser tratada, cuidada, avaliada, tomar remédio. Então a gente precisa analisar. Pode passar. Nós temos pilares na nossa vida. A vida, a parte biológica, psíquica, social e espiritual. A gente precisa estar bem em todas as esferas. Não adianta você ser aquele crente fervoroso e não cuidar da sua saúde, e não cuidar da sua casa, ou não cuidar da sua família, ou às vezes não ter nenhum tempo para ter um lazer, para desopilar um pouco a mente, descansar um pouco a cabeça, sabe? Descansar, fazer uma viagem, parar um pouquinho, sentar, conversar, rir. A gente precisa, é uma necessidade, porque aqui ninguém é robô. Não tem nenhum robô, nós somos de carne e osso. E a gente precisa de cuidado. A gente precisa compreender mais a nós mesmos. Pode passar. Isso aí a gente já falou do equilíbrio. Pode passar o último. E não deixe para depois. A vida, ela é como uma vela acesa. Acabou. Então a gente precisa atentar, cuidar da nossa vida enquanto é tempo. É muito bom quando a gente está perto de alguém que reflete Cristo. Mas é muito, muito ruim quando a gente está perto de pessoas tóxicas, pessoas que são crentes, mas que não têm a graça de Deus na vida. Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa que dá aquele abraço apertado, que dá um sorriso? Tem pessoas que nem são tão carinhosas, porque não recebeu tanto carinho, não sabe abraçar, beijar, mas na hora da precisão, na hora que você precisa, você sabe que pode contar. Tem uma amiga minha, que na hora, teve um dia que eu estava suspeitando de um câncer de mama. Eu fiquei muito angustiada. E era um período de carnaval, onde as clínicas não iam atender. E eu precisava saber daquele resultado, mas me deu uma angústia. Mas eu lembrei, Jane, ela é uma mulher de oração e ela é minha amiga. Aquela amiga que chora junto com você. E quando eu liguei para ela, ela disse, Betânia, Deus está me dizendo que você vai vencer louvando. E eu estou aqui com você. E ela me deu uma palavra tão boa, e me deu ânimo, e me deu força. E quando eu recebi o resultado, não era o que eu pensava. Estava tudo bem, mas o medo
muitas vezes apavora a gente. Muitas vezes a gente sente medo do que vai acontecer e com quem eu vou contar. Tem pessoas que você não pode nem pensar em contar, porque tem pessoas que têm a língua ferina para julgar, para condenar. Mas quem você é? Quem eu sou? O que é que eu estou refletindo na minha vida? O que você está refletindo na sua vida? Você atrai pessoas para Cristo ou você afasta? Eu vou só deixar essa mensagem para a gente pensar. E eu quero concluir lendo novamente este versículo, para que fique bem firmado na nossa mente. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Eu lembrei só de uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Eu fiquei viúva aos 34 anos de idade. Eu fui casada 16 anos com meu primeiro e único namorado. Fiquei viúva numa noite de ano novo. O meu esposo foi subir numa árvore para cortar um galho de uma árvore. E de repente, ele sofreu um choque elétrico, porque a árvore bateu num fio de alta tensão. Ele recebeu o choque elétrico. E ele caiu ali já sem vida. Mas ele era um homem de Deus. Havia um propósito do Senhor para chamá-lo. Mas naquela hora eu entrei em desespero. Com 2 adolescentes, um de 13 e um de 15 anos. E foi muito difícil para mim. Mas é na hora da dor e da luta que é revelado quem realmente você é. É na hora da luta que vai aparecer realmente quem você é. E naquela hora foi muito difícil. Eu entrei ali naquele hospital e eu vi que ali só estava o corpo. Ele já não estava mais ali. E ao sair do hospital, o Senhor falou ao meu coração e disse assim: eu me responsabilizo pelo que eu faço. Ponto. E eu fiquei com aquela palavra. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quem sou eu para ir contra ao Deus Todo-Poderoso? Ele é soberano. E eu sabia que o Senhor, Ele ia cuidar de mim. E eu passei 2 anos viúva. Mas quando eu estava 2 anos sozinha, sentindo a dor da solidão, porque só sabe o que é a solidão quem já passou pela solidão ou passa. A solidão dói. E o homem não foi feito para viver sozinho. Mas na hora daquela dor, eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta. A palavra de Deus não diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Às vezes a gente está falando para muita gente, mas está precisando você entrar dentro do seu quarto e falar com quem pode resolver. E naquela hora, eu com o rosto no pó, eu disse para Deus: Senhor, fazem 2 anos que eu estou sozinha. Eu queria muito ser feliz novamente no meu casamento. Eu queria muito encontrar alguém para fazer essa pessoa feliz. E ser casada de novo. E ter um matrimônio. Isso é tão importante, ter um homem dentro de casa. Ter um homem amigo, companheiro, fiel. Ter uma família. Isso é o tesouro maior que uma mulher pode ter.
E eu disse para o Senhor, eu perdi. Mas eu queria, Senhor. Mas já fazem 2 anos. Eu sei que o Senhor não quer que eu case. Eu sei que eu vou ficar sem ninguém mesmo. Mas deixa eu fazer um combinado contigo. Não tira de mim o brilho do teu espírito. Eu não quero ser uma mulher amargurada. Eu não quero ser uma mulher triste. Eu não quero ter um semblante pesado. Porque os meus sonhos foram frustrados. Mas dai-me o brilho do teu espírito no meu rosto. Para que eu possa fazer a tua obra 3 vezes mais. Quando eu levantei, eu já me levantei aliviada. E com o tempo, Deus, Ele respondeu aquela oração. Mas eu acredito que o Senhor disse, então quer dizer que você está disposta a fazer a minha obra, mesmo que eu não dê o que você quer. Pois agora eu vou lhe dar. E me deu Danilo, que está ali, meu esposo. Somos casados há 11 anos, temos um filhinho de 8 anos, Danilo filho. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que muda a história. E só para concluir, eu queria que passasse um vídeo. Porque se você estivesse sentindo sem forças, hoje, eu quero que você assista esse videozinho para a gente refletir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigada pela oportunidade. Cabeça. Ai, treinador, o Westville está mais forte este ano? Mais do que a gente. Já está achando que vai perder sexta-noite, mais forte este ano? Não, se conseguirmos vencer. Já está achando que vai perder sexta-noite, Vem cá, Brock. Você também quer? Conseguirmos vencer. Já está achando que vai perder Me dei mal? Ainda não, Brock. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Ainda não, Brock. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas 30. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas 30. Pode fazer isso o melhor nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si. Vai dar o melhor de si. Não cedeu ao vírus do pecado. Cresce todo dia e ninguém. Melhor o vídeo.